Olá, bom dia a todos e a todas. Gostaria de iniciar agradecendo o convite de estar aqui compartilhando algumas de nossas experiências em educação. E o que eu trago é um desafio. Esse desafio tem um nome e o nome é Cálculo 1. Cálculo 1 é uma disciplina caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas. Eu tive a oportunidade de visitar centenas de instituições no país e sempre são turmas cheias com 50, 70, 80 estudantes em sala de aula. O Lucas está bem ali no cantinho. Mas na Universidade de Brasília nós temos turmas com mais de 100 estudantes. No meu caso, eu tive um desafio uma vez com uma turma com 250 estudantes. Como que nós poderíamos fazer para que a primeira pessoa do auditório e a última tivessem o mesmo nível de interesse, de motivação pela matéria e que não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica que é facilmente esquecida, mas para além disso uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura. Eu vou mostrar um vídeo aqui de como que a gente estuda na Universidade de Brasília. E para vocês entenderem o contexto do que está se passando, eu vou falar o título dessa matéria e vocês vão ver que só pelo título já suscita o engajamento. Nessa matéria nós estávamos estudando derivadas de funções trigonométricas inversas. Olha como é que a gente estuda na UNB. Deu um som. Puta merda. Faz aí, pô. Não, pode continuar, continua aí. As nossas metodologias geralmente seguem o curso da aprendizagem ativa e colaborativa e algumas delas tiveram maior destaque nacional e elas que eu trago para compartilhar hoje com vocês. Uma delas surgiu em 2003, quando, antes da Universidade de Brasília, eu fui durante 10 anos professor de uma instituição particular aqui em Brasília. E eu dava aula todos os dias, de 8 da manhã às 11 da noite, e era o professor mais animado do planeta. Um dia alguém da direção teve uma ideia brilhante: vamos formar uma turma só com alunos reprovados. E tinha que ter sido reprovado pelo menos 3 vezes na matéria, e quando eles andavam, as flores iam murchando. É claro que a metodologia não podia ser a mesma. Por que se chamava Rei da Derivada? Porque nessa turma nós só tínhamos meninos. A primeira menina só apareceu na 5ª turma e ela foi a Rainha da Derivada. Depois disso nós começamos a chamar de Rei e Rainha da Derivada. Isso aqui é o que nós temos em sala de aula normalmente. No Rei e Rainha da Derivada nós fazemos uma inversão da sala de aula. E os alunos é que vão ao quadro trabalhar questões de forma colaborativa e o fazem de modo gamificado. A primeira dupla que acerta a questão ganha 3 pontos, a segunda dupla ganha 1 ponto, e a cada questão as duplas vão permutando de forma que todos joguem com todos e contra todos. Ao final nós temos o rei ou a rainha da derivada, ou a maga da derivada. Essa metodologia começou numa sala de aula pequena, onde eu tinha apenas 20 estudantes, e quando a gente fazia essa atividade, começavam a entrar pessoas de outras turmas, de outros cursos, pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, gastronomia, secretariado executivo, psicologia. As pessoas queriam entender por que aquelas pessoas faziam aquelas contas mirabolantes e depois ficavam sorrindo, não tinha conexão.
Em 2007, essa atividade se tornou um evento que é feito em diversos locais do país, mas eu queria que mais pessoas tivessem contato, então nós fomos para um shopping center aqui do Distrito Federal, onde nós passamos 2 dias inteiros trabalhando questões de derivadas. Interessante que quando um professor resolve uma questão no quadro, dificilmente esse professor erra. Quando os alunos vão ao quadro, eles erram e acertam de formas diferentes e aprendem com os erros e acertos de todo o grupo. Nós passamos 2 dias inteiros com apoio de monitores incríveis, de 9 da manhã às 7 da noite no primeiro dia e no sábado das 10 da manhã às 7, 8, 9 horas da noite. No início os alunos erram bastante, depois da 4ª questão erram menos, depois da 8ª questão o erro se torna raro. No final do primeiro dia nós atingimos o nível asiático. No final do segundo dia nós atingimos o nosso nível. Mas o que eu trago para vocês hoje não é simplesmente uma técnica, eu gostaria de compartilhar uma visão sobre educação. O que muda da primeira situação para a segunda? Na primeira situação, olha o Darth Vader. Qual que parece que ele está mais ativo nessa aula? Sem considerar outros aspectos da formação humana, só considerando notas, o número de estudantes que tira entre 8,5 e 10 numa prova de cálculo são 5 de 135. Depois do rei e rainha da derivada, considerando só as questões de derivadas, esse número passa de 5 para 135. Mas se você olhar sob a ótica do professor, o que muda da primeira situação para a segunda? Na primeira situação, o professor domina o quadro. Só que ele não domina só o quadro, ele domina toda a aula. Um professor experiente, ele sabe as perguntas que serão feitas e quando serão feitas, e quase sempre as provoca. Um professor experiente, ele aprende cada vez menos na sua própria sala de aula. No rei e rainha da derivada não. Quando se cria um ambiente verdadeiramente colaborativo, a colaboração prescinde de convites e surgirão colaboradores improváveis e você não saberá o próximo segundo de sua própria aula. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Uma vez eu fui convidado para fazer o rei e rainha da derivada numa escola de ensino médio ali no Gama. E eu pedi 3 quadros e convidei 6 alunos para participar dessa atividade. Em menos de 5 minutos, o que tinha em volta era essa multidão aqui. Como é que a gente vai saber quais são as pessoas que querem colaborar? Não é difícil. Durante 3 anos, nós tivemos um projeto nessa mesma escola chamado Rainhas da Derivada no Ensino Médio. As meninas estudavam pela manhã e no contraturno voltavam para a escola para ter essa atividade diferente. Só que à tarde acontecia nessa escola o ensino fundamental. Eu queria que vocês pensassem agora no ensino fundamental. Quem está na escolinha, qual é o momento mais sublime do ensino fundamental? Qual é o melhor momento do ensino fundamental? O recreio. A nossa atividade coincidia com o recreio das crianças. Nós estávamos ali fazendo o Rainhas da Derivada e as crianças correndo, ensandecidas lá de fora do pátio. E aí a gente olha para a porta estava entreaberta e na porta tinha uma criança de 8 anos de idade. Vocês entendem o tanto que é absurdo uma situação dessa? Ela parou o momento mais sublime da tarde dela para assistir uma aula de ensino médio. E aí, o que vocês fariam? Eu olhei para a criança e fiz o mesmo que vocês, nada. Eu pensei, essa criança está doida.
A gente voltou, fez mais 2 questões e olhamos para ver se a criança tinha ido embora, e eram 8 crianças. E elas começaram a gritar para as outras: vem para cá, vem ver isso. Não é possível, o pessoal está estudando matemática aqui. O que vocês estão fazendo correndo aí? Acontece que um ambiente verdadeiramente colaborativo, ele prescinde de convites. Sem serem convidadas, essas crianças entraram e entravam todas as semanas na sala de aula. Em algum momento a aula ficou mais interessante que o recreio. Em algum momento a aula ficou mais divertida que o recreio. Em algum momento os alunos exigiram que o recreio também fosse aula. E se nós tivermos a sensibilidade para ouvir esses novos colaboradores improváveis da sala de aula, nós estaremos indo muito além do conteúdo. Martin Luther King, ele tinha um sonho de cada ser humano fosse julgado não pela sua cor, mas pelo valor do seu caráter. Esse é um sonho belíssimo, mas eu não acredito que seja um sonho para nós, professores. Nós deveríamos ser pontes para novos sonhos, de forma que uma criança, independente de sua cor, independente do seu gênero, uma criança da periferia pudesse ter um sonho do tamanho de sua curiosidade. Uma atividade que nós temos um zelo muito especial também, se chama Sumaê. O Sumaê é baseado em 3 pontos principais. O primeiro deles, quem provoca as questões que serão debatidas em sala de aula não é o professor, são os alunos, e eles o fazem por meio de vídeos criativos. São mais de 3.000 vídeos em todas as áreas do conhecimento. Os alunos fazem teatros, fazem roteiros muito bem estruturados, e eles também vão atrás de celebridades. Ali, por exemplo, vocês estão vendo Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, fazendo uma questão para nós, engenheiros da NASA, mandando questões aqui para a Universidade de Brasília. E aqui, não sei se vocês estão vendo, é um programa da ESPN chamado Bate-Bola. E nesse programa eles estão discutindo sobre um jogo. Aí o apresentador para no meio do jogo, na UNB eles me chamam de Fragele. Aí esse apresentador, ao vivo na ESPN, ele olha para a câmera e fala: Fragele, qual é a integral de seno de x? Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, vai lá. Pode pôr som, por favor? O professor Fragele, qual é a integral de seno de x? Seno, cosseno, aspergente, continua tudo isso na escola. Fragele, qual é a integral de seno de x? Qual é a integral de seno de x? Ninguém sabe, ninguém. Talvez nem o Fragele saiba. Então, através do vídeo, é o primeiro ponto importante dessa metodologia. Você pode fazer no ensino fundamental, no ensino médio, é feito em todas as áreas do conhecimento, na pós-graduação. Primeiro ponto importante são os vídeos sobre uma determinada temática, que é a sua aula. Segundo ponto importante, uma mesa de especialistas sobre aquela temática. E o terceiro ponto importante, todos vão com chapéus. O chapéu, além de caracterizar esse evento, ele é um símbolo da quebra da sala de aula tradicional. Ele aproxima as pessoas, aproxima os professores, os estudantes. Então são esses 3 pontos importantes. E esse aqui é o fluxo básico do Sumaê. Passa-se um vídeo pergunta, depois os alunos colocam uma resposta. E depois um dos especialistas da mesa resolve aquela questão e coloca chaves de correção. Aí um aluno vai levantar a mão e vai falar: professor, quem resolveu essa questão de uma maneira diferente, nas áreas de humanas, saúde, biológicas, eles vão falar quem citou esse determinado autor, esse determinado conceito. E aí você tem um novo ponto de ancoragem, a aprendizagem vai se tornando mais ancorada, mais robusta. Esse ciclo se segue no tempo que você tem para a atividade. Ao final, nós temos a escolha dos melhores
vídeos dos melhores chapéus. Eu coloquei Sumaê na internet antes de vir para cá. Eu quero mostrar quantas pessoas fazem o Sumaê. Aqui é a UNA, no curso de administração em Belo Horizonte. Aqui Unicesumar, Maringá. Aqui na Universidade Católica de Brasília, no curso de Microbiologia, Ciências Genômicas e Biotecnologia. Unidavi em Santa Catarina, no curso de Enfermagem. Aqui no Colégio Couto Magalhães, em Anápolis, professora Melissa. Aqui em Brasília, no Colégio Sigma, com a professora Chalimar. Aqui no Colégio Galoá, eles fizeram uma revisão do Enem através do Sumaê. Ninguém ganha dos chapéus da arquitetura, né? São bem criativos. Aqui, Federal Juiz de Fora, no curso de Odonto. Aqui na UDF, curso de Psicologia. Unigran Dourados, curso de Odontogeriatria. Unigran também, curso de Fisioterapia e Educação Física. ITPAC, Porto Nacional, Odonto. Aqui em Brasília, professor Fernando Paulino, aqui na Faculdade de Comunicação. Professora Carla Antloga, no curso de Psicologia. Professor Felipe, no curso de Medicina, fez tanto presencial quanto online. Aqui minha esposa, a professora Thaís Fragelli, no curso de Enfermagem, a maior defensora dessa metodologia. Aqui, na época da pandemia, muitas pessoas pelo país fizeram o Sumaê. O SESI, ele pegou 9 cidades diferentes para fazer o Sumaê com base na tecnologia. Depois me mandaram essas fotos. E os nossos aqui de cálculo da UNB, pasmem, eram feitos na sala de cinema do Cinemark, do Shopping Pier 21, para mais de 300 pessoas. Então é uma atividade que envolve bastante criatividade e que nos agrada muito, né? Essa criatividade desenvolvida pelos estudantes. Isso é o que nós tínhamos até 2012. Nós estávamos muito felizes, muitos professores de fora de Brasília vinham para assistir essas aulas especiais, voltavam e faziam em suas aulas. Em 2012 eu descobri que estava tudo péssimo. Foi vendo um filme no final do ano com a minha esposa e minhas filhas. Esse filme se chama Operação Presente. Operação Presente é um filme... Já assistiu Operação Presente? Já? Operação Presente é um filme onde o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta. E esquece apenas uma. E aí o Papai Noel vai dormir, mesmo tendo esquecido uma criança. E aí um elfo bate na porta, Papai Noel aparece rabugento e fala: o que é? Papai Noel, você esqueceu uma criança. E ele diz: eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente isso é igual a 0,000. E quando ele falava zeros, eu ouvia notas. 0,003%. E aí o elfo volta a perguntar: Papai Noel, uma criança não importa? Tentem repetir isso mentalmente. Uma pessoa não importa, tira a interrogação. Eu não conseguia conviver com aquela questão, ficou tatuada na minha alma de professor. Eu percebi naquele momento que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Para vocês entenderem, essa metodologia que eu vou apresentar agora foi considerada a melhor metodologia de apoio ao aluno do país, entre 3.000 projetos de professores doutores. É muito simples. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês que dura 5 segundos e vocês vão entender toda essa metodologia. Eu só preciso que cada um de vocês olhe para a pessoa que está ao seu lado. Vocês podiam fazer isso, por favor? Olhou para a pessoa que está do seu lado? Olhou? Olhou? Um dos dois não vai passar.
O índice de reprovação nessa disciplina é, em média no nosso país, de 50%, e nós, professores, estudantes, gestores, passamos a considerar esse índice normal. Eu não acredito que seja um índice normal, eu jamais faria uma brincadeira dessas com vocês se nela não estivesse contida a solução para o problema. Olha que interessante, nessa época eu tinha uma turma com 250 estudantes, mais cerca de 50 pessoas que auxiliavam nos eventos. Então formávamos 300 pessoas. Vocês conhecem a história dos 300 soldados espartanos? Era um grupo de soldados que ganhava de batalhões com dezenas de milhares. Um dia um cidadão espartano chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. Ah, que coisa boa! Então faça um ataque, esse cara pega um lance, faz um ataque vigoroso. E o rei diz: esplêndido. Agora levanta esse escudo. Ele pega o escudo, tenta levantar, mas não consegue. Levanta o escudo, eu não consigo. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Levanta o escudo, eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. Quando eu pedi para vocês olharem para a pessoa que estava ao seu lado e disse: um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou: esse cara está lascado. E é isso que a gente aprende durante toda a escola. Eu vou me dar bem nessa prova, eu vou passar no vestibular, eu vou tirar a melhor nota, eu vou conseguir a monitoria, eu vou na área de medicina, vou conseguir o melhor estágio, melhor residência. E quando é que você aprendeu a olhar para o vulnerável, a pessoa que está ao seu lado? Neste semestre eu garanto para cada um de vocês que não haverá reprovação, porque você não vai se defender, você vai defender a pessoa que está ao seu lado. E foi com base nessas duas inspirações, porque éramos 300 pessoas na primeira aplicação dessa metodologia, e por conta dessa defesa mútua da pessoa que está ao seu lado, nós mantivemos o nome 300. Eu vou explicar o 300 através de uma turma muito especial com 20 estudantes. Nessa turma com 20 estudantes, independente da matéria, você terá uma forma de avaliação da aprendizagem. Depois dessa avaliação de aprendizagem, esses estudantes vão ter resultados. Geralmente os professores utilizam esses resultados apenas como termômetro para a sala de aula. Aqui não, aqui é onde inicia o 300. Nós vamos formar grupos potencialmente colaborativos com base num procedimento. Nós colocamos da maior para a menor nota e depois formamos grupos com 5 ou 6 integrantes. Se são 20 estudantes, nós teremos 5 integrantes, 4 grupos com 5. Nós enumeramos de 1 a 4 e depois de 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 sucessivas vezes. Assim, os números 1, os números 2 formam os grupos. Nós teremos uma boa distribuição dos grupos. Se tiver a mesma quantidade de integrantes, a pessoa que teve o maior rendimento ficará no grupo de quem teve o menor rendimento. Cada grupo desses vai ter alguns estudantes com bom rendimento, alguns estudantes com baixo rendimento e um líder para esse grupo. Os estudantes que tiveram baixo rendimento, que são esses aqui, pasmem, eles vão ter o direito de fazer novamente essa avaliação ao sorriso deles. Só que para isso eles têm que cumprir metas. São metas individuais e coletivas. Eles têm que cumprir, além disso, 4 horas de encontros num prazo de 10 dias mais ou menos. Só que para isso eles contam com o apoio de toda a equipe. Cumpridas as metas,
Só esses estudantes que tiveram baixo rendimento inicial, eles vão fazer novamente essa avaliação e em mais que 95% dos casos, eles vão melhorar e melhorar muito a nota. Só que não é um resgate da nota, é um resgate da sua autoestima, do seu gosto pela matéria. Os estudantes que tiveram alto rendimento inicial, eles são proibidos de fazer essa avaliação. Isso é fundamental para que funcione. Só que eles melhoram as suas notas iniciais de acordo com a melhora dos alunos ajudados e de acordo com o seu envolvimento nessa melhora, que é medida através de um questionário aplicado em 360 graus. Nós sabemos há milênios que uma das melhores formas de aprender é ensinando, mas nós não utilizamos isso para os nossos estudantes. Aqui, os nossos estudantes que eram bons se tornam excelentes. Os nossos alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais. Eles aprendem a superar um obstáculo que lhes parecia intransponível com a ajuda de alguém que era um estranho na sala de aula até algumas semanas antes. Nós acreditamos que esse é o cenário encontrado nas nossas escolas e universidades, um panorama de isolamento e reprovação, e nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para maior integração e aprendizagem significativa. Abraham Lincoln nos lembra que não há obstáculo mais angustiante que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam, sem olhos que se olham, sem mãos que se tocam. Para os alunos isolados, a escola, seja fundamental, média ou superior, não tem graça, não tem cor. Aqui, o fluxo básico do 300, tem meu livro disponível na internet, numa série chamada Desafios da Educação, da editora Penso. Mas, basicamente, a formação de grupos através de uma avaliação individual, depois, determinação de funções e etapas a serem cumpridas. Ao final, reavalia-se todo esse processo. Nós melhoramos, aqui é a mesma turma 10 dias depois. Nós já fazemos isso há mais de 10 anos, com turmas gigantescas. Mais de 1000 professores, nesse exato momento, aplicam 300 em suas escolas, em suas turmas, em diferentes áreas, com resultados parecidos com os nossos. Nós melhoramos de 50% para 85% o índice de aprovação em cálculo e nos nossos melhores resultados para 95%. Mas o objetivo não é a aprovação, o objetivo é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. É valoroso ajudar, é valoroso ser ajudado por quem você nunca viu na vida e ver o empenho dessa pessoa a fim de que você possa alcançar melhores resultados. Esse estudante, ele tirou 10 numa prova, eu cheguei para ele e falei, você vai participar do 300? Ele falou, é claro que vou. Mas no olhar dele ele dizia, por que você está fazendo essa pergunta? Eu não estou aqui por causa da nota. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Esse estudante coloca, foi excelente o exemplo de vida, uma experiência pessoal riquíssima, um prazer enorme, foi como reaprender a aprender, uma dívida de gratidão. São grupos muito diversos e eles aprendem com base nessa diversidade. Só que a diversidade nem sempre é simples, são grupos, são formados pelo próprio procedimento da metodologia. E as pessoas que pensam diferente suscitam aversão no primeiro momento e eles têm que aprender com essa diversidade. Uma estudante uma vez escreveu assim, eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. Isso é natural, isso é normal. Mais adiante no curso ela escreve,
eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Legal, né? Aqui na pandemia, nós também fizemos o 300, mas tem uma condição muito especial. Aqui é o antes, o depois, com certeza vai dar isso em qualquer matéria que você for aplicar o 300, vai acontecer isso. Só que o 300 não é esse gráfico. O 300 é o que acontece entre um gráfico e outro. Aqui são pessoas que nunca haviam pisado na universidade. A tecnologia, ela potencializa tudo que é positivo e tudo que é negativo também. Se os alunos se sentiam solitários, eles também vão se sentir solitários. Amador aqui. Aqui são alunos que estão aprendendo a ser vistos, a colaborar com pessoas que às vezes eles nunca tinham visto na vida. E nós conseguimos aplicar o 300 nessa situação online também. Aqui o gráfico dessa aplicação nós fizemos em todas as vezes, mas mesmo assim o 300 não é só essa melhora de notas. Olha o que os estudantes pensam dessa atividade quando foi no ensino remoto. O 300 me ajudou a conhecer pessoas novas e eu consegui, com realidades diferentes das minhas, e eu consegui aprender muito mais ajudando. Um dos mais impactantes para mim foi esse aqui. Sempre que eu pensava em estudar matemática, me vinha um flashback de guerra em que eu ficava sentado encarando uma pergunta que eu não sabia responder. Agora eu não posso mais dizer que isso é verdade. Bonito, né? E aí eu tinha uma pergunta ainda que eu não conseguia responder. As nossas turmas estavam mais engajadas. Depois das disciplinas finalizadas, muitos alunos se tornavam monitores. Nós formávamos realmente um grupo, mas será que formávamos um grupo integrado, não de professor, estudantes veteranos, estudantes calouros? Será que formávamos um grupo de pessoas integradas? E aí eu tive uma ideia brilhante, vocês vão adorar essa ideia. Eu queria dar aula de matemática sem ser convidado em um local improvável, em uma rodoviária. Mas eu não queria dar aula para os meus alunos, eu queria dar aula para as pessoas da rodoviária. Porque eu tinha uma ideia que era: se você criar um ambiente verdadeiramente colaborativo, a colaboração prescinde de convites e surgirão colaboradores improváveis. Só que eu não queria apenas dar aula para essas pessoas que estavam perdendo o ônibus para o trabalho. Eu queria dar aula para essas pessoas que detestavam aquilo que eu ia falar. E a cereja do bolo, se vocês não acham essa ideia absurda, eu não queria convidá-las. Eu queria que elas viessem naturalmente aonde eu estava. É claro que eu não fiz isso, mas é uma ótima ideia, não é? Imagina, você abre o quadro e começa a dar aula no estilo do Rei e Rainha da Derivada. Eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu fui atrás de uma voz consciente que me alertasse dos riscos e que me negasse isso. Eu fui para a minha turma dos 300 e falei: quem vai comigo? E todos levantaram as mãos. E foi uma experiência belíssima. As pessoas paravam para ter um momento de estudo, um momento com a ciência. Aqui ao lado desse quadro tem uma menina de cerca de 14 anos de idade que ficou durante 1h50 ao lado desse quadro. Então não é simplesmente possível, é imprescindível ter prazer no aprendizado. E a última mensagem que eu trago para vocês é que a colaboração está a um passo ínfimo da solidariedade. Aqui é uma casa de apoio a crianças em tratamento médico. Lembra aquele aluno que eu falei: eu não estou aqui por causa da nota? Por que eu sei que ele não está ali por causa da nota? Porque aquele aluno ali,
ele não está ali por causa da nota. Nós percebemos que a colaboração, ela caminha na direção da solidariedade, e essa é uma atividade de um projeto que durou 2 anos, e que com certeza nós aprendemos muito mais que ensinamos. E aqui eu deixo minha última mensagem para vocês. Minha última mensagem foi um erro que eu cometi durante muitos anos como professor. É uma frase que eu trazia aqui no meu bolso pedagógico. Essa frase dizia o seguinte: a águia não caça moscas. Eu acreditava que o nosso objetivo enquanto professores era o de transformar os nossos alunos em águias que voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Vitor Hugo, eu descobri que esse pensamento é errado. Vitor Hugo nos diz o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então, não formemos apenas águias, mas águias que cantam, que os nossos alunos voem alto realmente, mas que tenham a humanidade para entender a importância dos problemas pequenos, que eles dominem a ciência com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão e com solidariedade. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Aqui está meu contato, Ricardo Frageli, vocês colocarem nas redes, a gente vai se falando. Meu maior objetivo é encontrar novos colaboradores. Quem quiser falar comigo, estarei aqui. Até a próxima, valeu. Perguntas? Tem um tempo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Ricardo, bom dia. Oi, Ricardo, bom dia. Eu sou Eduardo, sou professor na Univangélica lá, formado lá. Tive o prazer de, quando eu estava na graduação estudando, o 300 me ajudou com cálculo. O professor passou lá. E hoje eu dou aula no curso de engenharia de software lá e eu uso um pouco da metodologia 300 na disciplina de algoritmo. Então é só um feedback aí que faz a diferença mesmo na sala de aula. Bom dia, eu sou Valnice, eu sou da Universidade do Estado da Bahia. Eu queria fazer uma observação. Você ia falando, eu disse, só pode ser a simpatia do professor, entende? Porque o amor que você tem pela sua causa, eu acho que esse amor é que faz com que as pessoas se interessem tanto, sabe? Porque não é só a metodologia, tem o seu gostar tanto do que faz. Eu percebo que quando as pessoas gostam, né, do que faz, como você disse, você acordava cedo, passava o dia inteiro e mesmo assim tinha energia. Então eu penso que falta muito para muita gente essa energia, e a energia contagia, tá? Então eu queria parabenizar e eu vou observar você na rede, tá? Obrigado pelo momento. Eu vou fazer então. Como que é você chegar numa sala de aula onde os alunos não conhecem esse método e você trazer essa energia, contagiar e fazer eles ficarem dispostos a realizar esse método, a colocar em ação esse método, sendo que eles não conhecem? Ótima questão. Ana, vem responder essa questão aqui, por favor. Aqui tem alguns alunos, eles vão responder melhor do que eu. Aquilo que a gente combinou, tá? Alô? Oi, gente. Eu estou no meu 3º semestre agora, então já tem alguns semestres, né, que eu fiz cálculo. Tem, tipo, 2. Mas, foi muito bom, tipo, a gente chegou lá e era tudo muito novo, então, principalmente para quem é calouro, você já chega muito com aquela energia, sabe? De, tipo, eu quero conhecer a faculdade e ter o Frageli como professor, tipo, no 1º semestre, dá muito ânimo, sabe? Então, tipo, ele geralmente faz uma apresentação, tipo, o que ele fez aqui pra gente.
Então, acho que nem vocês se sentiram tocados pela metodologia dele. A gente também se sente. E é muito gratificante fazer parte daquilo. Então, tipo, tá aqui e escutar é interessante. Vocês pensam, nossa, parece legal. Mas pra gente que a gente tá escutando e a gente pensa, vou fazer parte disso, é muito melhor. Não é verdade. Obrigado. Mais alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Tenho tempo? Não, né? Tenho? Posso fazer uma pergunta, então? A minha pergunta, na verdade, se chama A Maldição do Conhecimento. É uma tese de doutorado de Elizabeth Newton, em Stanford. E é um desafio, é um jogo. Eu vou transmitir uma música para vocês, só que através apenas do batuque da música, assim, ó. Beleza? Pessoal do som, eu posso fazer assim? Obrigado. E aí é o seguinte, para vocês verem o tanto que é fácil, olha só, cai, cai, balão, ó. Cai, cai, balão. Fácil. E aí é o seguinte, eu vou transmitir para vocês uma música, vocês não vão falar no início, quando eu fizer assim, aí você grita a música, beleza? Aí vocês vão falar a música, pera aí. Muito fácil, hein? Vai ganhar um super prêmio surpresa. Prêmio surpresa é caneta, não vai cair nessa não, ó. Vamos lá, hein, ó. Eu vou fazer uma interpretação física para facilitar, tá bom? Vamos lá, pera aí, só pode chutar quando eu fizer assim, hein? Vamos lá, valendo, ó. Vai! Cadê a música? Qual foi? Hino do? Mentira. Esse é um momento, gente, para vocês se mostrarem no ambiente de intelectuais, de futuristas, de você pensar, de mostrar que é inteligente. Você fala assim, nona sinfonia. Oh, é claro que não vai ser, mas... Não. Manda. Que música foi? Qual? Mais 5 batidas. Espera aí, ó. Manda. Fala. Qual foi? Chuta. Qual do Queens? Não é do Queens, mas... Você já me viu fazendo isso, né, cara? Não pode. Vai. Boêmia? Boêmia, aqui me tem... Essa? Espera aí. Não. Como vai ser boêmia? Não é. Eu vou responder essa primeira porque foi mais difícil. Pode ser? Você já sabe? Ah, vocês são da Bahia? Luan Santana. Ó, qual é essa música? Fala. Quase. Ó. Ciranda, cirandinha. Volta e meia, vamos. Eu fiz assim na hora do final da música. Saideira, hein? Só mais uma, pode ser? Tem um motivo, tá? Isso aqui é uma tese de doutorado, não é possível que vai ser só isso. A segunda música é assim, ó. Muito famosa, hein? Não acertou nenhuma, poxa. Uma que você goste, ó. Como é que é? Mas vamos outra, ó. Essa aqui é mundialmente famosa. Qualquer pessoa do planeta vai acertar.
criança ou adulto. É muito fácil, é assim, ó. Você sabe? Mas você tá rindo. Vocês sabem? Cadê aquela menininha esperta? Você sabe que música é essa? Ah, não é possível. Você? Sabe? Vocês dois chegaram agora. Vocês têm cara que vai acertar qualquer coisa. São muito inteligentes. Não sabe? Não, mas foi um bom chute. Qual é? Ela insiste no... Ó, a música é... Alguém vai tentar chutar? É internacional. Qual do... Não é do Pink Floyd, mas qual do Pink Floyd? Sabe? Não? A música é... Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Só na minha cabeça, tá doido? E aí é o seguinte, qual era a tese de Elizabeth Newton? Tinha os batucadores e os acertadores. As pessoas batucavam e os outros acertavam, tentavam acertar. E esse pessoal daqui, o que acontecia? Chegava para eles e falava assim, dessas 100 músicas, quantas que vocês acham que passa? Pensa você, parabéns para você, tirei pau no gato, Yesterday, Imagine. Quantos por cento você acha que consegue passar? Em média, aqui o pessoal pensou em 50% e ainda pensou assim, eu estou sendo humilde. Acontece que o nível de acerto é 20 vezes menor. Por quê? Porque quando você está batucando, você não consegue desassociar da melodia. Você foi amaldiçoado pelo conhecimento. Você não consegue mais se colocar na condição de quem não conhece a melodia. Será que em sala de aula estamos passando o ritmo e a melodia ou somente o ritmo? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.